Ayom Yom para o dia 6 de Tammuz, também extraído de uma carta do Rebbe anterior, na qual ele escreve: o efeito das mitzvot é atraído através do makif. Makif, na linguagem cabalística, faz alusão a uma energia, uma luz envolvente. Então, o efeito das mitzvot, esse efeito é atraído através do makif, a luz envolvente das próprias mitzvot. Ou seja, na Kabbalah nós encontramos que existe aquilo que é chamado de or makif, uma luz envolvente, em contraste com or pnimi, com uma luz interior. Se diz que essa luz, a luz interior é a luz que pode ser captada e absorvida, pode ser internalizada. Então ela está mais condicionada, ela está mais em equivalência, por assim dizer, aos recipientes. A chamada luz envolvente é uma luz tão grandiosa que ela não pode ser captada, não pode ser comportada dentro dos recipientes, por isso ela paira por cima, por assim dizer, de uma forma envolvente, como se fosse uma aura envolvente. Então aqui ele nos explica, de acordo com esses conceitos místicos, que ao realizar as mitzvot, através do cumprimento das mitzvot, nós atraímos uma energia divina. E o efeito das mitzvot atrai a luz makif, uma luz transcendental, uma luz envolvente, que está relacionada com as próprias mitzvot. E ele traz aqui como exemplo a mitzvah da tzedakah, a prática da caridade, praticando tzedakah, a caridade, por exemplo, trazido nos nossos livros, já no próprio Talmud também, que a mitzvah da tzedakah é uma mitzvah abrangente, é uma mitzvah geral, que abrange dentro de si o conceito de todas as outras mitzvot. Sim, é trazido no Tânia, aqui no Talmud Yerushalmi, a mitzvah de tzedakah é chamada de a mitzvah. Quando não se explica de qual mitzvah se refere, a mitzvah é a mitzvah da tzedakah. Por quê? Porque o conceito, conforme explicado no Tânia, o porquê disso, que a mitzvah da tzedakah, ela comporta dentro de si o conceito, o objetivo de todas as mitzvot. Então aqui ele nos diz, se tratando da mitzvah da tzedakah, que é uma mitzvah abrangente, pois todas as mitzvot são chamadas de tzedakah, então se atrai também essa luz envolvente. Por esse motivo, de fato está escrito nos livros que é muito adequado e correto colocar uma moeda na tzedakah antes de fazer qualquer mitzvah. Por exemplo, é sabido, isso está escrito de forma específica, que antes da reza é correto dar tzedakah, que isso ajuda, por assim dizer, a abrir os portões celestiais, mas aqui ele nos fala mais do que isso, que antes da feitura e da realização de qualquer mitzvah, de qualquer outra mitzvah, é correto dar tzedakah antes. Colocar uma moeda naquelas caixinhas, nos cofrinhos de tzedakah, antes de fazer qualquer mitzvah. Por quê? Isso tem o efeito de trazer a aura geral de makif para o pnimi, o aspecto interior daquela mitzvah específica. Se diz que no processo de desencadeamento da energia divina, da energia espiritual que é atraída através das nossas ações, então isso segue uma linha. Então, num primeiro momento, se desencadeia um efeito que movimenta e traz a chamada luz abrangente, a chamada luz envolvente. E depois, de uma forma mais específica daquela luz envolvente, aquilo que pode ser absorvido dentro de nós, aquilo que pode ser internalizado, aquilo vem como or pnimi, aquilo acaba sendo atraído, interiorizado no indivíduo como uma luz interior. Mas o processo segue essas etapas. Primeiro se revela a luz envolvente e a partir dela, uma partícula dela é incorporada dentro de nós, isso seria a luz interior. Por isso, já que quando vamos fazer uma mitzvah, nós vamos acabar atraindo para dentro de nós a energia
o or pnimi, aquela luz interna, aquela luz interior. Por isso se fala que é apropriado, antes de cumprir aquela mitzvah, também dar tzedakah. Por quê? Porque a tzedakah desencadeia esse movimento que atrai a chamada luz envolvente. De qualquer forma, ele nos diz, ainda seguindo os ensinamentos místicos, que mesmo assim existe uma distinção dentro do próprio Or Makif, da chamada luz envolvente, porque existe aquilo que envolve, que cerca, não é? Mas, por exemplo, nós temos as próprias roupas que vestimos, que as roupas, elas cercam a pessoa, cercam o seu corpo, envolvem o seu corpo, não é? Mas envolvem de perto, estão próximas à pessoa, são feitas sob medida. O teto de uma casa, um lar, também é um makif, também é algo envolvente, mas se fala que esse é algo que envolve a distância, não é? É um outro tipo de força envolvente mais elevada, mais poderosa, e que por isso envolve de fato, mas não como as roupas que estão próximas, mas de uma forma mais distante. E aqui ele nos diz também que em termos espirituais existe a chamada aura próxima, que é aquilo que é atraído, a luz envolvente que é atraída e desencadeada através das mitzvot, enquanto que o makif produzido pelo estudo da Torá é uma aura distante, cujo efeito é muito superior. Em contraste, as mitzvot, se fala que através do estudo da Torá se consegue desencadear uma energia relacionada à chamada luz envolvente, mas essa luz transcendental envolvente, conforme ela se encontra num nível muito mais elevado, não é? Que isso é chamado Makif Arachok, é envolvente, mas distante. Distante por quê? Porque de tão elevado que é, nem pode estar próximo de nós. Mas de qualquer forma aqui ele enfatiza o grande efeito espiritual desencadeado, seja pela Torá, seja pelas mitzvot, e particularmente através da mitzvah de tzedakah também. E é sabido que o nosso Rebbe enfatizava tanto a mitzvah de tzedakah, não só na teoria, não só nos seus discursos, mas simplesmente na prática, em todas as oportunidades. Muitas vezes ele encerrava as audiências pessoais que ele dava durante horas a fio, dando tzedakah, dando $1 ou mais, que fosse depois entregue pelo portador para alguma causa digna, para uma finalidade de tzedakah. Muitas vezes nos finais dos Fabrengens, das reuniões e celebrações hassídicas, também o Rebbe distribuía dinheiro para que fosse dado com acréscimo para tzedakah por todos os presentes. O Rebbe às vezes se colocava durante muito tempo dando moedinhas para dezenas e dezenas de crianças que estavam na porta da sinagoga, instruindo as crianças a darem tzedakah, ensinando, educando-as a darem tzedakah, etc. E, conforme é tradicional também, que durante vários anos o Rebbe ficou muitas horas a fio nos domingos de pé, dando dólares para serem entregues a tzedakah para filas de milhares de pessoas, etc. Isso tudo, como nós vemos nos livros místicos, tem um significado muito especial, porque o efeito espiritual que se obtém através disso, o desencadeamento da energia divina, seja através da luz envolvente, seja depois através da luz interior, isso é algo muito profundo e elevado.